Saudações, minhas queridas e meus queridos, sejam bem-vindos no meu canal. Hoje nós vamos estar conversando sobre um assunto muito interessante e muito importante. Nós vamos estar falando sobre os 5 princípios do Reiki. Então, quais são esses princípios? Como eles surgiram? E nós vamos estar refletindo um pouquinho sobre cada um deles. Então, bora lá, que é um assunto muito importante para a gente estar conhecendo. Bem, primeiramente, como surgiram esses princípios? Eles surgiram com Mikao Usui, que é o fundador da técnica do Reiki, o decodificador dessa técnica. Ele percebeu que ele tratava muitas pessoas com o Reiki e muitas delas voltavam depois de um certo tempo, apresentando os mesmos sintomas físicos, emocionais, espirituais ou muitas vezes outros problemas. Parece que elas entravam num estado constante de não estar bem, de não manter-se bem. E ele percebeu que faltava para essas pessoas uma base filosófica, alguma coisa que conseguisse manter essas pessoas ou melhorar algo que estava dentro delas, trazendo bem-estar e trazendo qualidade de vida, serenidade, enfim, trazendo benefícios de uma certa forma, um bem viver, um viver melhor. E então, ele criou esses 5 princípios. Mikao Usui, quando criou esses 5 princípios, não teve a intenção de criar dogmas religiosos. Isso é muito importante a gente comentar aqui agora, porque eles não são mandamentos, não são regras rígidas que a gente deve estar aí praticando. A intenção é que você pense, reflita sobre esses princípios e, na medida do possível, você vá tentando aplicá-los na sua vida, conforme você for conseguindo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos agora começar a conversar rapidinho sobre cada um deles, pois eles são bem extensos e requerem muita reflexão. Mas a gente vai tentar tratar um pouquinho de cada um deles para que a gente consiga assimilar algo de bom nesse conhecimento. O primeiro deles é o seguinte: apenas por hoje, ou só por hoje, não se irrite. Essa palavra não se irrite quer dizer o seguinte: hoje, ou melhor, nós atraímos para nós, hoje, muitas situações. Então, quer seja consciente ou inconsciente, nós atraímos para nós pessoas, situações, enfim, coisas que poderão desequilibrar o nosso estado emocional e nos deixar irritados. Esse preceito, esse princípio, não se irrite, nos leva a pensar no seguinte: preocupar-se, irritar-se, não vai resolver nada. Então ali, esse princípio, vamos pensar no seguinte: não se irrite, porque ele nos chama, esse princípio, para que nos mantenhamos com a mente tranquila, nos mantenhamos com a mente serena. Nós atraímos para a nossa vida coisas, situações, pessoas. Quer tenhamos consciência disso? Não. Então, nós somos responsáveis por tudo o que nos acontece, por tudo o que vem até nós. Nós somos pura energia e trabalhamos com vibração. Então, consciente ou inconscientemente, a maioria das coisas que nos irritam, fomos nós mesmos que atraímos elas para perto. E também pense no seguinte: mesmo que não tenha sido você, vale a pena se irritar? Porque muitas situações, ou melhor, todas as situações, poderiam acontecer com qualquer pessoa. Isso que está te irritando poderia ter acontecido com outra pessoa da sua família, com outra pessoa do seu trabalho. Então, não é algo contra você, não é mesmo? Então, irritar-se, estar num estado de raiva, num estado de defesa, não vai resolver a questão. Manter a mente serena, trabalhar com tranquilidade e não levar tanto para o lado pessoal vai ajudar nessas questões, sejam elas quais forem. O segundo princípio é: não se preocupe. Vamos pensar no seguinte, meus amados: atualmente é muito difícil viver sem nenhuma preocupação. Mas o importante aqui é o seguinte: mesmo que as demandas do dia a dia, as rotinas, as contas, os relacionamentos, enfim, todas essas coisas que nos causam preocupação sejam verdadeiras,
eu acho que seria interessante trocar essa palavra. Pense no seguinte: preocupar-se. Trocar por ocupar-se. É uma palavra até menor, não é mesmo? Ocupar-se. Ocupar-se em resolver essas questões de forma tranquila. Ocupar-se em resolver essas questões da melhor maneira possível, de forma harmônica, porque preocupar-se, manter-se preocupado, não vai resolver nada. Na maioria das vezes, vai piorar as situações. Então, esse princípio nos chama para essa reflexão e principalmente para essa ação. Lembre-se, em vez de preocupar-se, procure ocupar-se. Vamos agora falar sobre o terceiro princípio. Só por hoje, seja humilde. Esse princípio, muitas vezes as pessoas confundem esse princípio e não têm o entendimento correto. Porque elas podem pensar: mas se eu for humilde, eu vou ter que aceitar tudo, eu vou ter que me sujeitar a tudo. E na verdade não é bem isso. Ser humilde significa que você vai respeitar, em primeiro lugar, o seu posicionamento, aquilo que é bom para você. Você não vai aceitar algo que possa te fazer mal, te prejudicar. Você vai se posicionar, mas você vai ao mesmo tempo respeitar a individualidade das outras pessoas. Você vai agir com respeito, com humildade. Não estamos falando aqui de uma falsa modéstia ou de um comportamento retraído. Não tem nada a ver com isso. Humildade é uma atitude tranquila, serena, mas ao mesmo tempo firme, bem posicionada. Então, quando a gente fala apenas por hoje seja humilde, está falando para você encarar a si mesmo e aos outros com mais serenidade, sem se colocar como o centro do universo. Porque o principal nesse princípio é você estar pensando, refletindo que pode ser que algo não faça bem para si, mas também não faça bem para os outros. Então esse princípio nos leva a esse tipo de reflexão. Apenas por hoje, seja humilde. Se posicione, fale o que pensa, não aceite tudo o que te impõe, mas ao mesmo tempo respeite e pense nos outros seres. E agora vamos falar sobre o quarto princípio: viva honestamente a sua vida. Esse princípio, no início, quando foi criado por Mikao Usui, era mais direcionado para o trabalho. Mas pense no seguinte: a sua vida como um todo não é um trabalho? Pense que desde que você pisou neste planeta, desde que você nasceu, você vem desenvolvendo um trabalho que vem ao longo da sua vida e que irá até a sua morte. Então, apenas por hoje, viva honestamente a sua vida, o seu trabalho. E aqui, novamente, vale a pena lembrar que esse princípio vale primeiro para si mesmo. Então, seja honesto consigo mesmo. Nós temos muita dificuldade para aceitar as nossas limitações, o que muitos chamam de lado sombra, o nosso lado sombra. Então, nós somos desonestos conosco mesmo. E esse princípio nos leva a pensar: seja honesto consigo mesmo, aceite o seu lado sombra, aceite aquelas partes de você que você não gosta. Aceitando-se honestamente, você vai estar começando um caminho para se melhorar e viver honestamente todas as áreas da sua vida, honestamente no seu trabalho, honestamente na sua família e nos seus objetivos. Vivendo honestamente, você vai ter mais clareza e vai poder trabalhar melhor tudo aquilo que você precisa para trazer benefícios para si mesmo e para todos aqueles que convivem com você. Vamos agora falar sobre o quinto princípio: seja gentil e amável com tudo e com todos. Novamente, eu chamo a atenção aqui que você deve ser gentil e amável primeiro consigo mesmo. Por quê? Se você não é gentil e amável consigo mesmo, como você vai conseguir ser gentil e amável com os outros? Não é mesmo? Então, você sendo gentil e amável consigo mesmo, mas estendendo esse sentimento e essa atitude para com todas as pessoas, sendo gentil e amável para com tudo e com todos. Nós temos muitas situações na nossa vida e na nossa existência que já nos são conflitantes, que já são estressantes e nos demandam muita energia e força. A gentileza, essa amabilidade, vai fazer com que você tenha mais força, com que você tenha mais tranquilidade e energia para lidar com as situações. Ademais, vamos de novo pensar no seguinte:
Nós, seres humanos, não nascemos para viver sozinho. Então, viver em conflito com tudo e com todos só vai dificultar a vida e a existência de qualquer pessoa. Estar e ser gentil com tudo e com todos, com certeza, é um dos princípios mais importantes que nós podemos considerar e levar em conta. Refletindo sobre esses princípios, pense no seguinte: Mikao Usui usa sempre a palavra só por hoje. Quando ele usa essa expressão só por hoje, ele quer chamar a atenção que você vive no momento presente. Então, se ontem você não conseguiu manter-se calmo, sereno e nem ser gentil, tente hoje novamente. Tente ser gentil hoje. Tente não se preocupar hoje. Amanhã é outro dia e o ontem já foi. A sabedoria contida nesses princípios é muito grande. Volto a repetir que Mikao Usui não tinha a intenção de criar dogmas, nem alguma lei que fosse muito rígida ou restrita. Nós todos não somos perfeitos, não é mesmo? Estamos aqui nesse planeta, estamos aprendendo e evoluindo dia a dia. Então é uma melhora contínua, não é mesmo? Pense, estamos melhorando a cada dia. Se ontem não foi perfeito, tudo bem. Hoje vou tentar ser um pouco melhor, tentar seguir um pouquinho a mais esses princípios. E amanhã, quem sabe, eu estou um pouquinho melhor. Se hoje eu não der conta, tudo bem, amanhã tentarei. O importante é você ter em mente que você pode melhorar-se e continuar tentando e se melhorando. Vamos pensar no seguinte: já imaginou como seria a humanidade? Como seria o mundo se todos tentassem seguir algum princípio que melhorasse a si próprio e a sua convivência com os demais? Seria uma maravilha. A humanidade, a nossa vida e, com certeza, muitos problemas, muitas situações graves e conflitantes que existem no mundo não existiriam. Alguns vão dizer: isso é utopia, mas com certeza não é. Eu tenho certeza que nós, seres humanos, seres vivos, fomos criados para evoluir, para se melhorar. E Mikao Usui também tinha essa certeza. Por isso ele criou esses 5 princípios, para que nós pudéssemos a cada dia tentar nos melhorarmos, a cada dia tentar evoluir um pouquinho mais. Volto a repetir, o importante não é a perfeição, porque nós somos imperfeitos e devemos aceitar isso. Mas podemos e devemos tentar nos melhorar a cada dia. Ok, meus amados? Então, pensem e reflitam muito sobre esses princípios. Com certeza, se você não salvar o mundo, você vai melhorar a sua vida, melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, no seu relacionamento pessoal, com a sua família, no seu trabalho. E pode ter certeza que você vai trazer muitos benefícios e muita coisa boa para você e para todos que você ama. Então, eu fico por aqui hoje e aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais, meus queridos!